E aí fui fazer a prova, gente, e aí você fala assim: ah, professor, você já manjava muito de tecnologia, você deve, nossa, você deve ter feito embaixadinha com a prova, né? Não, gente, é muito triste, a realidade é outra, tá? Por quê? Aí, gente, começou a questão das reprovações, gente. Imagina para mim, né, que já, entre aspas, né, dominava as ferramentas tecnológicas, já abordava os alunos de uma maneira pedagógica com as tecnologias, né? E aí, gente, eu comecei a tomar um monte de água fria na cabeça, né? De balde de água fria na cabeça. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Como é que vai ser toda essa questão, né? Eu não consegui passar nessa prova lá do Google, né? Faltou, lá eu tirei, acho que se não me engano, 77, tem que ter 80% para você ser aprovado, tá? E a prova do Google, pessoal, além da parte teórica que nós temos que saber, né, com relação às metodologias, às abordagens, tudo, você tem que saber as funcionalidades da ferramenta, né? Realmente conhecer a ferramenta, né? E eu conhecia muitas delas, né? E aí você tem que acertar 80% dessa prova, né? E eu cheguei a 77%, faltou 3% para ser aprovado, né? Então não fui tão mal, mas fui reprovado, né? E aí, gente, é muito complicado, porque aí, até para mostrar para vocês, né? Isso aqui olha, esse e-mail, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá? Vou até colocar em tela cheia aí, esse troço, que eu não gosto nem de olhar, dá até arrepio, né? Mas olha só, né? Aí são algumas das reprovações. Isso aí foi de nível 2, de nível avançado, né? De umas reprovações que eu tenho. Mas é a coisa mais frustrante que tem, você termina a prova e você recebe esse e-mail, né? Exame não aprovado, né? Ai, meu Deus do céu, muito complicado, gente. Eu amarguei muito desses e-mails, tá? Muitos desses e-mails chegaram na minha caixa de entrada, né? Então eu tive muitos momentos assim de frustração mesmo, né? Então, só para deixar claro para vocês, né, que não nasci virado para a lua, super inteligente, mas sim, eu tive que estudar, tive que buscar muito, estudar muito, né, pessoal? Por quê? A prova de certificação, gente, ela tem uma característica que é peculiar, tá? Você precisa entender como é que ela funciona para você poder, de fato, fazer o que está sendo pedido, né? Prestar atenção aos enunciados, né? Então, assim, do Google for Education, pessoal, é uma das áreas dentro do Google, da gigante do Google, né, que tem. O For Education é uma das características. Mas tem outras, tem prova de cloud, provas de marketing digital, de engenharia de software, tal, que são todas, né, dessa forma, né, que tem características peculiares que a pessoa precisa ser preparada para esses exames, tá? Porque senão a pessoa não passa. A pessoa não é porque você entende tudo de ferramentas, mas você precisa ter um treinamento específico, tá? Para você poder ser aprovado. Ter conhecimento das tecnologias ajuda? Claro que ajuda. Tanto é que, por exemplo, eu reprovei por 3%, porque eu já conhecia, né? Mas existiam aplicativos, por exemplo, do Google Sites que eu comentei com vocês, que eu não tinha a menor ideia do que era. E era solicitado ali no exame, tá bom? Então, só para a gente ter um cenário aqui, tá? Então, continuando aí, né? E aí, gente, só para vocês terem ideia do que é, né, a prova, né? Eu gosto de trazer os exemplos, né? Então, olha só, aqui é uma questão típica, né, de Google Formulários, né, que é perguntado na prova, né? E você tem que conhecer a ferramenta, né? Então, por exemplo, olha só, aí ele traz um cenário que é característico da rotina do professor, né? Falando que as professoras Antônia e Jéssica querem usar o Google Formulário, né, para criar pesquisas, medir o sucesso dos alunos, aplicar testes e muito mais, né? Qual dessas alternativas não é uma opção de pergunta, né, que nós temos além do formulário? Então, assim, você tem que conhecer o tipo de pergunta que está dentro do Forms, tá? Se você não conhecer os tipos de perguntas que tem ali, você não responde, tá? Essa questão. Então, esse é o problema, né? A gente precisa de fato ter claro o que tem dentro daquela ferramenta, né? Então, se você não usa essa ferramenta, você não vai saber, nunca não vai conseguir responder uma questão dessa, tá bom? Então, essa aqui é um exemplo de questão teórica, tá? Que se você for por exclusão, você pode até acertar essa questão, tá? E aí eu vou deixar até de. Eu não vou dar o gabarito aqui, não, tá? Eu vou. Pesquise aí, dá uma olhada lá, abre o formulário e veja lá os tipos de pergunta, que na verdade isso é uma boa prática também, né? Você conhecer, se tinha dúvida, né, das questões da prova, você pode revisar, na verdade, né? Dar uma olhada aí na ferramenta para você ver qual que é o tipo de perguntas que tem lá dentro do formulário, tá? Não vou responder, não, vou deixar de lição de casa para você, tá? Bom, tem a parte teórica, mas tem, gente, a parte prática, tá? E aqui, gente, é aqui que
como dizia um amigo meu, né? Aqui que o birimbau toca, né? E toca alto, né? E aí você tem um cenário prático para você poder analisar, e existe algumas etapas, algumas atividades que você tem que fazer na prática lá. A prova, ela vai te colocar situações, igual está descrito aqui, e você vai ter que fazer isso lá na prova, né? Então você vai ter que abrir uma outra aba, por exemplo, e fazer o que está sendo pedido. Ah, professor, mas como assim? Tem alguém que fica olhando você fazer isso aí, essas etapas? Não, é uma inteligência artificial que fica te analisando, vendo o que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, olha lá, ó, acesse, né, aqui tem um cenário, né? Você tem que ler muito bem esse cenário, entender o que está acontecendo ali, tá? Então, por exemplo, a professora Roberta é a nova coordenadora de treinamentos do Colégio São Francisco e precisa organizar as rodadas de capacitações, né? E durante a palestra, ela que tratava dessas tecnologias, ela teve conhecimento do Google Agenda, né? Que além de criar eventos, ó, que já é você já vai se alimentando desses conteúdos, desses conceitos, ó. Criar eventos, permite organizar atividades docentes, diferentes tipos de agendas. E aqui pede, ajude a professora Roberta a organizar essas sessões de treinamento. E aí ele vai pedir para você, ó, acesse o Google Agenda e crie uma agenda específica para treinamentos, né? Aí eu te pergunto, você sabe criar uma agenda dentro do Google Agenda, né? Por exemplo, lá na época, eu não sabia fazer isso. Eu sabia que existia um Google Agenda, que a gente recebeu alguns convites, só que eu não sabia como é que criava essa agenda. Então aí você já vai ficar perdido na prova. Você vai abrir lá a aba, você vai ficar fuçando dentro da ferramenta, vai perder um tempão danado, que você tem 3 horas para fazer a prova. Só que eu vou falar para você, se você não tem preparo, você estoura o tempo, e é o maior índice de reprovação, é o estourar de tempo da prova, porque a pessoa não consegue, ela fica procurando a coisa dentro da ferramenta e fica perdendo tempo. E não dá tempo, estoura o tempo, tá? Então, saber criar agenda. Não sabia. Então, enfim, né? Determine um dia da semana para a realização de treinamentos no mesmo horário para que os demais possam se planejar. Então, por exemplo, recorrência de evento. Fazer isso. Sabe fazer isso dentro da agenda? Eu não sabia. Entendeu? Aí também, outro motivo de reprovação, né? Não sabia. Outra coisa, anexe documentos necessários da agenda para que os professores possam ter os materiais. Você sabe anexar um documento dentro do evento da agenda? Também eu não sabia. Então, é outra coisa também que é abordada. Outra coisa, convide os professores para sessões de treinamento. Isso aqui até tinha alguma coisa assim que me dizia falar, tinha um campo ali da esquerda que você coloca os e-mails. Eu lembrava disso, porque a gente recebia os convites do Google Agenda por e-mail. Falei, bom, deve ser ali. Então, é uma coisa que aí eu lembrava, eu posso até acertar esse cenário aqui. Mas, gente, olha, de quatro passos ali, eu acertei um. Então, reprovação na certa. Tá? Então, é uma característica de prova, tá? Você precisa entender de fato como é que ela funciona, né, para você poder de fato ser aprovado, tá? E existem várias outras coisas, pessoal, que você precisa desenvolver que o Google chama de fluência digital, tá? Durante a prova. E essa fluência digital, eu não vou dar o spoiler aqui para vocês, né? É muito bem avaliada na prova. Né? A prova ela consegue medir a sua fluência digital, tá? A inteligência artificial ela consegue saber, por exemplo, se o professor José, se o professor Júlio, se a professora Maria tem influência digital ou não, tá? Então precisa, pessoal, preparação, tá bom? Então, só para deixar claro aqui para vocês, então, que não foi nenhum mar de rosas, né, as minhas aprovações, tá? E aí, pessoal, eu não quero que você passe por isso, né, por todas essas reprovações que eu tive, né? Então, e aí, essa questão, né, de ajudar os professores, né? Eu tinha esse conhecimento, na verdade, né? E eu estudava muito. E aí, aquele negócio, pessoal, também na minha época, eu não tinha para quem pedir ajuda. Eu não sabia com quem conversar a respeito disso, porque, na verdade, é um conhecimento muito restrito, né? Essa questão de certificações internacionais. Mas era uma coisa que, de certa forma, me alimentou para poder desenvolver o meu método, né? O método que ajuda o professor a ser aprovado nessa certificação, né? E aí tem várias, aqui não ia caber tudo no meio do slide, né? Todos os professores que já passaram por minhas mãos aí foram aprovados, graças a Deus. Eu comecei a desenvolver um método, comecei a ajudar os professores, até de uma maneira gratuita mesmo. Era um sábado de manhã, até hoje eu lembro, né? Sábado de manhã, com frio, com tudo. Às vezes com fuso horário, professores de outros países também começaram a participar dessas mentorias e começaram a ser aprovados. Eu comecei a ajudar esses professores a serem aprovados. Né? Então, isso foi muito legal, porque além de ajudar os alunos com a tecnologia em sala de aula, passei a ajudar os professores também. E aí chegou a pandemia. Né? A pandemia obrigou, né, com que a gente tivesse tudo online. E aí, como eu já tinha certificações internacionais, isso foi intensificado de uma maneira exponencial, porque todo mundo precisava disso, né?
Então isso me ajudou até reformular muito do meu método, a realmente repensar como eu estava ajudando os professores, então isso foi muito bacana. E aí, eu sempre venho com esse discurso, né, eu não quero que você passe por reprovações. Muitos professores me procuram já que já tentaram e foram reprovados, o que é normal, pessoal, isso não tem nenhum problema nisso, você ser reprovado numa certificação internacional que exige muito de você, né, mas, com isso eu comecei a estudar, né, a forma como a prova "pensa", entre aspas, né, e passei a ajudar os professores de uma maneira mais significativa, né, então isso foi muito legal.